Olá, olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for a hora que vocês estejam a ver este vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre a Unreal Engine 5. E como vocês devem ter visto na thumbnail e também aqui no título deste vídeo, hoje eu quero trazer aqui para vocês como criar um menu principal ou um main menu no vosso jogo. Eu vou-vos mostrar aqui duas formas de criarem esse main menu, uma com um fundo 3D dinâmico, usando a própria Unreal, e outra apenas com uma imagem estática, ou um fundo preto, como vocês quiserem. Hoje em dia é muito comum este tipo de abordagens dentro dos jogos modernos, ou seja, fazer com que o próprio menu já esteja dentro do jogo. Mas então, ok, o que é este menu, Bruno? Bem, o menu ele é normalmente feito dentro da própria Unreal e é algo que é composto por diversos widgets. O que é que são widgets? Widgets são elementos visuais, são botões, textos, imagens, sliders com barras de lume e por aí fora. E não podemos confundir os menus, que embora seja interface, com os Head-Up Display, que são aquelas informações que aparecem tipo vida, quando nós nos aproximamos de um objeto ele dizer pressiona a tecla tal para abrir a porta ou uma coisa do género, ok? Portanto, hoje nós vamos nos focar aqui exclusivamente nos main menu, ok? Então, eu para criar um main menu, eu inicializei aqui um projeto third person character, ok? Algo muito simples, também para não estar aqui a pesar aquilo que eu vos vou mostrar, e a primeira coisa que eu fiz foi, eu importei para aqui um projeto que eu tenho, não é propriamente um projeto, mas é um environment, que eu tenho aqui na minha, que eu saquei na altura, que eu baixei na altura da FAB, que nós vamos utilizar para fazer o fundo 3D dinâmico, e depois criei aqui uma pasta a dizer UI, que é User Interface, e tenho aqui dentro uma imagem que nós vamos utilizar como fundo também do menu. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui os dois tipos de menus. Vou tentar fazer com que este vídeo não fique muito longo, ok? Então a primeira coisa que eu tenho efetivamente de fazer é vir aqui com o lado direito do rato e dentro da pasta UI, lado direito do rato, e vou então aqui a User Interface e escolho Widget Blueprint. Basicamente o Widget Blueprint é ele que me permite criar qualquer tipo de elemento gráfico visual que eu vou utilizar dentro do jogo, sem ser algo como, por exemplo, construções 3D e algo do género. Ou seja, vou falar de menus, dos heads-up display, por aí fora. É através do widget blueprint que nós criamos efetivamente isso. Então, carrego aqui o widget blueprint, escolho user widget e vou dar o nome de main menu. Enter. E agora, duas vezes, e entro dentro da minha janela de edição de widgets, que é os tais elementos, ok? Então, quando nós criamos este novo widget blueprint e entramos aqui dentro desta janela de edição, ela tem uma janela própria, diferente de todas as outras que vocês encontraram até agora, ok? Então, quais são as suas principais características? Aqui no meio vocês têm o Canvas Panel, que é basicamente o container principal, onde vocês vão colocar todos os elementos do menu, botões, texto, progress bars, essas coisas todas, ok? Isto funciona como se fosse tipo uma folha em branco para vocês poderem posicionar os vossos elementos livremente. Depois, aqui do lado esquerdo vocês têm o palette, ok? O palette normalmente é onde vocês vão encontrar uma lista de componentes, user interface, que vocês podem literalmente clicar e arrastar para dentro do vosso canvas. Botões, texto, imagens, slider, aquilo que for, vocês encontram aqui no próprio palette, ok? Depois aqui em cima no canto superior direito vocês têm dois separadores, que é o designer, que é este onde nós estamos, e o graph, e aqui dentro do graph é basicamente onde vocês vão adicionar todas as funcionalidades com a lógica, utilizando aqui as blueprints, para aquilo que vocês vão criar aqui no vosso menu, por exemplo, clicar num botão, o que é que acontece e por aí fora, ok? Voltando aqui ao designer, sempre que vocês clicarem e arrastarem no elemento aqui para o meio, do vosso lado direito vai-vos aparecer então o painel de Details, ok? Ele só aparece quando vocês selecionam um elemento e colocam no Canvas Panel, ok? E aqui vocês vão poder então alterar todas as propriedades do vosso elemento. Eu aqui não vou estar a perder muito tempo a fazer menus muito bonitinhos, porque isso eu deixo para vocês fazerem e depois o vídeo ficaria ainda muito mais longo. Mas há uma dica que eu gostava de dar que eu acho que é muito importante para quem constrói este tipo de interfaces, que é
técnicas de design. É muito importante vocês terem acesso a técnicas de design, ou pelo menos terem um pouco de noção de algumas técnicas de design para conseguirem criar coisas apelativas visualmente e que possam efetivamente acrescentar valor ao próprio jogo, ok? Então, posto isto, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui então vai ser criar o nosso menu, e para criarmos o nosso menu nós precisamos sempre de base de uma coisa que se chama literalmente Canva Panel, ok? Ah, mas Bruno, não é isto aqui? Não, isto é efetivamente o Canva Panel, mas a root nós temos sempre de adicionar um Canva Panel, senão ele não renderiza nada. Então se eu vier aqui e fizer Canvas Panel, ok? Desculpem, esta palavra errada. Aqui dentro, daquilo que vocês veem aqui neste momento deste retângulo verde, é o que efetivamente vai ser renderizado para que o jogador possa visualizar. Ou seja, se vocês colocarem uma coisa fora disto, não vai ser renderizado para visualização. Aqui vocês conseguem ver mais ou menos que tipo de device é que ele está preparado, a escala e por aí fora. Portanto, se vocês quiserem, vocês podem sempre preparar isto, por exemplo, para ficar num device mais de 1920 por 1080, ok? Mesmo se ele não ficou, vamos puxar aqui, fazer aqui um zoom out, puxar aqui para os devices de 1920 por 1080. Pronto, agora tenho aqui um Canvas Panel de 1920 por 1080, com o aspect ratio 16 por 9, a escala de 1 por 0, ok? Portanto, está perfeito para nós começarmos a trabalhar. Então, aqui no nosso main menu, nós vamos precisar aqui de pelo menos 4 coisas. Vou precisar, literalmente, do título e de 3 botões. Um para o New Game, um para o Options e o para o Quit Game, ok? Tirando isso, eu quero ter a imagem de fundo. Então vamos começar pela imagem. A primeira coisa que eu tenho que fazer é sempre perceber qual é a ordem hierárquica que eu vou querer que as coisas estejam no menu. Se a imagem ela vai ser o background, então ela tem de vir logo a seguir aqui na hierarquia ao Canvas Panel. Então eu venho aqui em cima, vou procurar por Images, é Images apenas, carrego e arrasto aqui para o nosso painel. Maximizo isto aqui mais ou menos ao mesmo tamanho do nosso Canvas Panel, e reparem que ela já está aqui colocada na hierarquia. E agora, para eu fazer com que esta imagem efetivamente, em vez de ser branca, carregue a imagem que eu quero, o que eu vou fazer é vir aqui dentro do Details, eu tenho aqui o Appearance, ok? Onde eu posso definir qual é a aparência que eu quero que tenha esta imagem de fundo. Se eu não colocar nada, o fundo vai ficar transparente, sem nada, ok? E isso depois vai nos ser útil quando nós estivermos a desenvolver então um menuzinho com o fundo 3D dinâmico. Eu vou tentar acelerar aqui um pouco, porque já vamos aqui com 7 minutos de vídeo, mas eu quero que vocês apanhem isto tudo, ok? Então a primeira coisa que vamos fazer é carregar aqui, pesquisar a nossa imagem está aqui dentro da pasta, ok? Espera lá que eu acho que enganei-me aqui a qualquer coisa. Não é aqui, desculpem, não é aqui. Vamos aqui ao None. Aqui é onde, neste caso, a imagem está aqui dentro da pasta, mas eu não vou carregá-la daqui diretamente do Content Draw. O que eu vou fazer é, aqui no None, eu vou procurar pelo nome da imagem, por isso é que eu acabei por vir aqui, que era para também perceber, que já não me lembrava aqui do nome da imagem, é que ela começa por Unreal. Portanto, venho aqui e vou procurar então por Unreal. E tenho aqui a minha imagem. Ao carregar, automaticamente ela fica carregada no background do próprio menu. E se eu quiser, eu ainda posso adicionar aqui um background blur, ok? Para fazer com que a imagem fique ligeiramente desfocada. E aqui no caso, eu vou colocar isto mais ou menos assim. E posso adicionar depois aqui um blurzinho, a força do blur, aqui. Que é para depois também não tirar aqui muito coisa, mas enfim, eu acho que roda bem sem precisar aqui do blur, ok? Então vamos adicionar o nosso texto e os 3 botões muito rapidamente, ok? Então primeira coisa, text, pode ser logo este, aqui assim, ok? Vou colocar por exemplo deste lado. Aqui deste lado no painel de Details eu tenho aqui várias configurações para o nosso texto. Eu posso definir que o meu anchor do texto fica aqui ao centro, mas isto aqui vai ser um pouco igual. Eu vou então definir como menu principal, aqui onde eu tenho o text. O text aqui é o texto que aparece aqui dentro, ok? E pronto, agora posso então aqui ainda procurar pelo font, que me permite, aqui dentro do Appearance, que me permite escolher a família de letras. Aqui eu não tenho muitas aqui carregadas neste projeto, portanto não vale a pena, mas posso, por exemplo, aumentar aqui o tamanho da letra, ok? Posso ainda, por exemplo, sei lá, posso fazer aqui várias coisas, posso ter aqui várias configurações
que podem escolher que vos vai permitir trabalhar aqui a própria aparência, o próprio visual do vosso texto, colocar um shadow, colocar um outline, ok? Vocês têm aqui várias ferramentas que podem depois então carregar. Vou deixar aqui centralizado na nossa caixa. Pronto. Então agora, tendo aqui já isto, vou buscar então os nossos botões. Button. Clico, arrasto, vou colocá-los mais ou menos assim aqui, alinhados. Na verdade eu até podia fazer uma vertical box, que era para deixá-los sempre alinhados. Ok, eu podia fazer aqui com uma vertical box. E depois eu coloco os botões cá dentro e assim eles ficam todos alinhados, mas enfim, não vou estar a perder aqui muito tempo com isto agora, porque o intuito não é eu perder tempo aqui com a questão da estética, é assim que vocês percebam como é que isto se constrói, depois vocês podem sempre explorar um pouco isto. Portanto, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, que é exatamente para poder replicar os botões, Ctrl+C, Ctrl+V, e tenho então aqui os meus 3 botõezinhos, ok? Estão mais ou menos alinhados. Volto a dizer, não estou aqui muito preocupado se estão ou não estão alinhados, e isso depois é uma coisa que eu deixo para vocês fazerem no off, ok? Podem depois explorar todas estas ferramentas que têm aqui para escalar os objetos. Aqui do lado vocês depois têm a opção de poder selecionar isto, utilizar uma vertical box e colocar isto depois dentro da vertical box. Muito mais facilmente vocês conseguem alinhar os botões todos. Portanto, enfim, é só aqui ferramentas que vocês têm que vos permitem adicionar qualidade ao vosso menu. Eu vou aqui então buscar o text mais uma vez, porque eu quero definir então o texto que vai aparecer no botão. Se eu simplesmente clicar e arrastar, ele automaticamente centraliza o texto. Eu vou então escrever aqui no painel de details Start Game. Quer dizer, isto está em português o título, vou começar aqui, Iniciar. Ok? Aqui no botão do iniciar, eu vou já aproveitar para vir aqui à procura para mudar o nome do botão, ok? Porque depois isso vai ser importante para mim. Então aqui no botão, ele anda para aqui, agora não consigo encontrar, como é óbvio, quando eu preciso, nunca consigo encontrar onde é que está o nome do botão, mas... está aqui, desculpa, que estupidez, está aqui em cima, portanto, BTN iniciar, ok? Eu fico sempre assim. Garantam sempre que ele está definido como isVariable, porque senão depois vocês não conseguem adicionar os eventos aqui em baixo, ok? Então vamos aqui para este, mais uma vez, text. Podia ter feito o copiar só depois, não era? Mas pronto, agora foi, não faz mal. Opções. Ok. Vou dar aqui o nome. BTN. Opções. Atenção, evitarem ao máximo colocar caracteres especiais nos nomes dos vossos elementos, ok? E aqui neste, mais uma vez, text, clico e arrasto, aqui vou colocar então sair e vou chamar então ao botão de BTN sair, ok? Garantido que está a variable, se eu quisesse posso vir aqui ainda aos botões e trabalhar aqui o aspecto, mas eu não vou perder tempo aqui com isto, porque senão nós nunca mais saímos daqui, ok? Então, o que é que eu preciso agora de fazer? Eu preciso de adicionar uma lógica a cada um destes botões, ou seja, quando eu for clicado, o que é que efetivamente cada um destes botões vai fazer? Então, o botão iniciar, a ideia é que quando ele for clicado, ele deve inicializar o jogo, ok? Então, como é que eu faço isto? Eu venho então aqui já com o botão selecionado, ando tudo para baixo, garantido que ele está com o isVariable carregado, e vou então ativar o evento de onClick. E quando eu fizer onClick, automaticamente sou jogado aqui para dentro do grafo, ok? E aqui eu vou então fazer com que ele me abra o jogo, o nível neste caso. Então, literalmente, a única coisa que eu preciso fazer é clicar, arrastar e fazer Open Level by Name. E no caso, o único level que nós temos aqui neste momento no nosso Content Drawer, se eu não me engano, é o level do... Só procurar aqui por level. Pois agora sim, se calhar não vou encontrar, vai ser difícil. Mas se não me engano... Aliás, eu acho que eu nem tenho nenhum level criado. Eu vou ter de criá-lo aqui rapidinho, porque eu acho que nós não temos aqui... Temos aqui level prototype. Materials, não. Acho que eu não tenho aqui nenhum level criado, pois não. Ok, então vamos criar aqui um level rapidinho. Eu para criar o level só preciso de fazer isto, malta. Eu venho aqui ao próprio jogo, ok?
faço então aqui, vamos fazer mesmo aqui, mas ele tem aqui third person map, pois é, eu estou a usar, eu esqueci que estava a usar aqui o third person, aqui dentro do map, está aqui, já está aqui, third person map, é este que eu vou querer que ele carregue, portanto voltamos lá ao nosso jogozinho, ao nosso graph, eu vou então escrever, às vezes é preferível que vocês pesquisem diretamente o nome, tipo editar, não, pera, rename, não sei se me vai aqui deixar fazer o rename, acho que aqui não tem a opção, match rename, será isto? Ok, não sei se eu consigo copiar isto, não consigo, é porque isto como já é pré-configurado, eu talvez não consiga alterar aqui o nome, mas não faz mal, é third person map, ok, vamos aqui escrever então third person map, ok? Isto só para me garantir que eu consigo abrir o nível que eu quero, ok? Pronto, então, eu tendo isto aqui criado, isto quer dizer que quando eu carregar no botão on, no botão inicializar, ele vai então abrir este nível, ok? Para eu poder efetivamente jogar, como é óbvio. Então, voltando aqui atrás ao designer, eu agora quero aqui no options, eu não vou estar aqui a construir o menu de opções, portanto eu no options o que eu vou fazer é ativar o one click e vou apenas pedir que ele me imprima algo na tela. Por exemplo, vou fazer aqui uma print, uma string, vou fazer print string, depois eu posso, se vocês quiserem, eu posso gravar depois um outro vídeo, menu, opções, aberto, ok? A print string, basicamente, o que ela faz, ela imprime, escreve na tela, como se fosse tipo uma consola, este texto, menu opções aberto, ok? Quando eu carregar no botão opções, é isto que ele vai abrir na tela. Depois então, vindo aqui mais uma vez ao designer, só me falta aqui o botão sair, portanto venho aqui, on, click, e então daqui eu vou então puxar o quit game, que é uma variável que já existe aqui dentro, para eu efetivamente fechar o nível com o qual nós estamos atualmente aqui a trabalhar, ok? Então se eu fizer isto, compilar, e se eu correr o jogo, cá está, não aparece rigorosamente nada. Vocês perguntam, mas Bruno, porquê é que não aparece rigorosamente nada? Por uma razão muito simples, malta. Porque nós fizemos com que o menu, nós associamos aos botões do menu a funcionalidades, mas nós ainda não configuramos para fazer com que o menu apareça quando o jogo começar, ok? Então, para fazermos esse trabalho, nós precisamos então de primeiro ter um nível que é responsável por carregar o menu e depois daí é que ele vai aqui para dentro, ok? Eu podia fazer isto associado diretamente à blueprint do third person map, mas não vou fazer isto, ok? Então vamos criar aqui uma nova blueprint para o nível. Então eu venho aqui a file, uma nova blueprint, vamos criar aqui um novo nível para carregar o mapa, o menu, que depois de sua vez de carregar o menu é que nós vimos aqui para o mapa do third person character, ok? New level, e vamos escolher um empty level, ok? Pronto, vamos já começar por gravar este empty level. Então vou vir aqui, podemos fazer save current level, ok? E vamos lhe chamá-lo de menu principal mapa, ok? Enter, pronto. E agora já tenho aqui no meu content o menu principal, ok? O nível que vai ser responsável, estou a falar tão mal hoje, meu Deus do céu, o nível que vai ser responsável por carregar o menu, ok? Então, agora, aqui dentro desta pasta, ou por exemplo, no caso, devíamos estar aqui a trabalhar dentro da pasta, ok, ele agora não vai deixar, será que deixou? Agora, aqui dentro desta pasta do UI, nós vamos então escolher uma blueprint class para o Game Mode Base, ok? Que é basicamente a esta blueprint que nós vamos associar a possibilidade depois de carregarmos o main menu. Então, lá direito do rato, blueprint, e vamos escolher Game Mode Base, ok? E vamos chamar esta blueprint de, por exemplo, pode ser, deixa eu pensar, não sei, vamos escolher assim, menu principal,
ou melhor, vamos pôr assim, BP, menu principal, ok? Pronto. Se eu agora carregar aqui dentro, eu tenho então aqui a minha blueprint, e o que é que eu vou fazer? Aqui na minha blueprint, eu vou então fazer o default pawns class como none, exatamente para nós garantirmos que aqui, onde é que eu tenho aqui o default pawn class, aqui, eu vou garantir que ele não vai carregar rigorosamente nada aqui para o nosso nível, que é para eu depois então poder fazer o reencaminhamento para outro nível, e assim isto permite que o jogador consiga interagir com o menu sem que haja tipo desrodeios do mapa ou alguma coisa do género, ok? Compilamos, gravamos e agora vamos então editar a blueprint do nível. Então venho aqui acima neste ícone e vou então fazer Open Level Blueprint, e aqui exatamente onde eu tenho o Event Begin, porque eu tenho Event Begin Play e o Event Ticket. O Event Ticket é uma coisa que eu depois explico num outro vídeo, se é que já não expliquei no vídeo dos Blueprints, agora não me recordo. E aqui o Event Begin Play é algo que nós definimos que vai acontecer assim que for inicializado o jogo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar para aqui então uma criação do widget, vou fazer até mesmo aqui o widget, não, tenho de fazer create widget, ok, estava ali, create widget, exatamente, create widget, e agora aqui neste create widget eu vou então associar a classe do meu main menu. Então carrego aqui e vou à procura do meu main menu, do widget do meu main menu. Feito isto, eu só preciso então de adicionar o main menu ao meu viewport. Então eu daqui posso clicar, arrastar e vou fazer add to viewport. Mas Bruno, o que é o viewport? Então o viewport é exatamente o sítio onde vocês jogam, ok? Eu preciso também de definir que o target do viewport é o próprio main menu, senão ele não me vai carregar isto. Okay? Então, ou seja, ao criar o Begin, ao adicionar estas funções ao Event Begin Play, eu consigo adicionar sim agora o menu para visualização do jogo. Se eu então compilar isto e gravar, à partida, se eu não me tiver enganado nada, quando eu der play, ele já me vai carregar aqui o mapa. Pronto, ele está aqui com o outliner de lado. Ok, pronto, reparem que isto está-me a dar aqui este problemazinho, mas isto depois era passível de ser corrigido depois dentro do próprio widget, ok? Faltavam ali algumas configurações de caixas e por aí fora, mas eu agora já consigo, por exemplo, carregar no iniciar para inicializar o jogo, no opções, ele vai me imprimir na tela menu opções aberto, se eu sair, ele sai efetivamente do jogo, vou carregar sair, ele saiu do jogo, portanto, agora vou só mesmo para a parte de inicializar, portanto, se eu vir aqui inicializar, então ele que vai me carregar o mapa do third person character. Portanto, e reparem, eu continuo a jogar. Ele carrega o mapa e eu continuo efetivamente a jogar. Ok? Portanto, ou seja, eu preciso de criar um um nível para carregar o mapa para eu conseguir ter acesso então a estas funcionalidades. Se calhar temos de fazer aqui um teste, que é, eu posso, em vez de simplesmente simular aqui corrida, eu posso abrir, por exemplo, no New Editor Window, vamos tentar aqui no caso, pronto, tenho aqui, assim já não tenho ali o outliner a complicar com a minha janela, portanto eu venho aqui, 3 pontinhos, New Editor Window, e assim eu carrego e começo o jogo nesta nova janelinha, ok? E tenho aqui todas as funcionalidades, como podem ver, inicializar, ele carrega o jogo e agora já tenho aqui, isto funciona, ok. Agora vocês perguntam, tá Bruno, mas e então, e se eu quiser, por exemplo, ver o próprio jogo, o 3D renderizado por trás, como é que eu posso fazer isto? Bem, eu para fazer isto, no caso, eu não vou poder utilizar este menu, ok? Este nível especificamente, por uma razão simples, porque já existe um nível criado para aquele menu que eu tenho. Desculpem, o mapa 3D que eu tenho. Então, mas eu vou explicar isto rapidamente para vocês perceberem. Eu venho aqui então ao Downtown Alley, ok? E eu tenho então aqui o mapa e vou mudar. Mas antes de mudar vou fazer uma coisa. Eu vou só ser aqui um bocado... vou só trapacear aqui um pouquinho, ok? Venho aqui ao nível que eu estou atualmente e vou só copiar estas configurações, embora não seja nada para ir além, ok? Vou só copiar isto, que é para eu poder depois então replicar toda esta situação de volta. Ok. Então bora lá. Pronto, já copiei. Vou fechar aqui esta janela. E vamos então carregar o mapa
do Downtown Alley, ok? Que isto é um mapa 3D. Portanto, venho aqui, vou escolher, eu não sei qual foi o que eu usei, mas eu vou escolher, por exemplo, o Downtown Alley só, ok? O que é importante? Vocês, para poderem utilizar este mapa 3D no vosso menu, vocês têm de criar uma coisa que se chama Camera Actor, ok? Ele estava a dar aqui um erro, mas não tem problema, à partida. Ok, pronto. Então eu tenho aqui o Downtown Alley, ok? Que é um mapa que eu baixei na altura do Fado. E eu, para conseguir fazer com que o main menu apareça, ou neste caso, fazer com que isto apareça no main menu, eu vou precisar de colocar aqui dentro desta cena, isto agora está a começar a ficar lento, vou precisar de colocar aqui dentro desta cena, então, uma Camera Actor, ok? Então eu venho aqui acima e tenho aqui então Cinematic e tenho aqui um Cine Camera Actor. Eu carrego e reparem que automaticamente esta câmera aqui, ela permite-me visualizar, ou seja, esta vai me permitir ver o que é que a câmera vai filmar. Ok, então eu posso colocar mais ou menos aqui assim atrás. Isto é também aquilo que nós podemos utilizar, por exemplo, para fazer cenas cutscenes, ok? Então deixo isto aqui e fica assim. Eu só vou deixar a câmera nesta posição, não vou estar aqui com grandes coisas, nada. Ok, agora, dentro da blueprint do nível, mais uma vez, eu venho aqui dentro da blueprint do nível, Event Begin Play, ok? E vou então clicar, arrastar, eu podia literalmente copiar o que já tinha feito do outro lado, conecto isto aqui, ok? E tecnicamente o menu já estaria ligado aqui diretamente, só que o problema é que não vai estar, ok? Reparem, ele está ainda a carregar aquela imagem. Porquê é que não vai estar? Primeiro, porque eu não tirei a imagem do menu, e segundo, porque mesmo que eu tire a imagem do menu, reparem, vamos lá voltar ali à blueprint do menu, mesmo que eu tire a imagem do menu, aliás, eu vou fazer até aqui uma coisa, querem ver? Eu vou até aqui e vou duplicar esta main menu, Ctrl C, Ctrl, duplicar, vou pôr assim 3D, ok? Se eu vier aqui dentro, reparem, mesmo que eu apague aqui a imagem, ok? Que eu faça compilar, guarde e venha aqui à blueprint do nível e altere para blueprint main menu 3D, ok? Se eu carregar o jogo, ele está-me a inicializar logo aqui com o personagem. Ele não me está a inicializar, ou seja, está-me a iniciar com o personagem dentro do jogo, mas ele não me está a inicializar com a câmera, com a câmera que eu quero. Ou seja, tenho ali o meio menu e estou a jogar, então, mas como é que é isto? Isto não é suposto de acontecer. Então, para contornar isto, eu preciso adicionar algumas funcionalidades, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso de efetivamente adicionar aqui é um Set Input Mode User Interface, ok? Então, eu venho aqui, clico, arrasto e vou definir o Set Input Mode User Interface. Se vocês carregarem aqui em cima, ele diz basicamente para que é que isto faz, mas isto literalmente permite que o interface que está a ser carregado, neste caso é o main menu, permita que o jogador interaja com ele. Ok? Então carrego aqui e vou então aqui deixar do jeito que está. A única coisa que vou fazer é que vou pedir que o main menu que está a ser carregado retorne um valor também aqui para o WinWidget to Focus, e assim ele vai se focar neste widget especificamente e não no jogo que existe, ok? Mas agora, mesmo assim, isto ainda não estará funcional. O que eu preciso de fazer agora aqui é adicionar um player, um control, para que o controlador get player control, para que o controlador do menu seja o jogador. Então, ou seja, para que o jogador não esteja a controlar o personagem dentro do jogo e sim a poder controlar o menu. Eu carrego aqui no return value, conecto então aqui player control e assim sim, quando nós carregarmos o objeto 3D, ou neste caso o ambiente 3D, eu já vou ter o jogador a controlar o menu e não o ambiente 3D, porque não é essa a proposta aqui, só que mesmo assim isto ainda não está a 100%. Porquê? Porque lembram-se que nós criámos uma câmara, ator, para podermos então, ter esta imagem que está aqui no canto, impressa na parte de trás do menu. Então, ou seja, eu preciso de puxar esta câmera para dentro do Event Begin Play. Então eu carrego o lado direito do rato e vou então procurar por Camera e à partida ela vai me aparecer logo, à partida vai ser Cine Camera, se não me engano, que eu não lhe dei o nome, Cine Camera. Ok, ele não está aqui a vir buscar, lado direito do rato,
Cine, Camera, Actor. Porque é que vamos vir aqui buscar? Câmera. Espera lá. Ela anda para aqui? Eu é que não estou a encontrá-la aqui. Deixa eu tentar tirar aqui fora de contexto para ver se aparece. Ok, get Cine Camera. Ok, cast Cine. Não é isto que eu quero. Anda lá. A Cine Camera. Não é bem isto que eu quero a variável get cinema camera settings, não é isto? Camera. Também não é isto. Espera lá, deixa-me lá ver, eu estou a fazer qualquer coisa mal. Espera aí, deixa-me lá pensar como é que eu puxo isto para aqui. Pronto, é isto. Desculpem, não sei porque é que não estava a aparecer há bocado. Agora quando eu carreguei voltou a aparecer aqui. Se calhar já estava a ver que não estava a ver. Pronto. Então, eu preciso do... Pronto, quando eu carrego aqui com o lado direito no vazio, ela então, à partida vai-me aparecer aqui. Se não procurar, se não aparecer, vocês pesquisam por Create, Reference, ela à partida vai acabar por aparecer, ok? No caso, carregando aqui, pronto. Ela está aqui logo para chamar a função. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou então definir que eu vou precisar que a minha câmera seja capturada, a visualização dela. Então eu vou clicar daqui. Aliás, vou procurar antes aqui que é mais fácil. Set View Target with Blend, que é para misturar o menu com a cena 3D. Set View Target with Blend, não é isto. Isto aqui é sensível a maiúsculas e minúsculas, pá. Para que é que ele não está a aparecer, hein? Set View Targets. Então. Pois, porque eu tinha a câmera selecionada. Set View. Por isso é que ele não estava. Então, Set View. Isto é mesmo para complicar a minha vida. Set View Target. Oi? Está aqui. Pronto. Set View Target with Blend. Ok? E agora eu vou pegar no Set View Target with Blend e vou, para conseguir fazer com que isto funcione, eu vou dizer que a minha câmera vai ser um target de visualização, ok? Que é para eu conseguir misturar isto, efetivamente, com o próprio menu. Só que para que isto funcione, eu preciso de misturar as duas coisas desde o momento em que o jogo é carregado. Então para isso eu vou clicar, arrastar, escrever S e vou procurar uma função que é o Sequence, que é para então dizer que o primeiro vai ser o main menu, ou seja, then 0, que é o primeiro a ser carregado, o menu vai ficar sempre à frente, e then 1 é então o Set View Target with Blend, que é basicamente aqui a nossa cena, o nosso ator, a nossa câmara a ser carregada. Então, para que o jogador depois também possa controlar isto, eu vou então puxar aqui do Player Control mais uma vez aqui para o Target, que é para o jogador depois também poder controlar esta cena, e agora eu vou só adicionar aqui o nó, porque a última coisa que me falta fazer aqui é então... Oi, espera. É então ligar isto a um set, que é para configurar isto tudo com a utilização do rato, ok? Então vou fazer set, vou fazer assim, show, mouse, cursor, ok? E vou então dizer que o player e o mouse cursor, ou seja, neste caso o jogador vai controlar o main menu e não propriamente o que está por trás, que é para eu conseguir fazer com que haja esta
este 3D por trás, mas que à frente esteja o main menu, que é aquilo que eu quero que o jogador controle e que haja a visualização do próprio rato em cima desse main menu, ok? Compilo, grave, e agora então, ao carregar para simular, já tenho então aqui a minha cena, ok? E reparem, o rato desaparece e aparece apenas em cima aqui dos botões, mas isto dá para inverter. Se eu carregar aqui Show Mouse Cursor, eu consigo fazer com que o rato apareça em cima de todo o elemento, eu clico e não acontece nada, e aqui consigo visualizar os botões. Ou seja, é muito importante nós garantirmos que o Show Mouse Cursor aparece se nós quisermos que ele apareça, porque podemos às vezes não querer que ele apareça, dependendo da situação, ok? Portanto, quando nós fazemos o set, é literalmente para definir que o utilizador pode interagir com o main menu e que o rato aparece, mas o que está por trás fica completamente bloqueado. Portanto, assim, nós conseguimos aqui ter então o nosso main menu com a imagenzinha de fundo por trás e conseguimos então visualizar menu opções aberto, sair do jogo e inicializar o próprio jogo. Ok, malta? É isto que eu vos queria mostrar hoje aqui, espero que tenham gostado. Um beijo e um queijo, não se esqueçam de compartilhar isto com quem vocês acham que pode efetivamente gostar deste tipo de conteúdo e pode vir a aprender alguma coisa. Não que isto que eu esteja aqui a explicar não exista noutros vídeos do YouTube, mas aqui é explicado por mim, está bem, meus queridos? Muito obrigado por tudo, até uma próxima e espero que tenham gostado. Um beijo e um queijo.